Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que seja tudo bem por aí. Seguinte, vamos falar um pouquinho sobre produtividade hoje? Falar mais um pouquinho. Olha só, contar uma novidade para vocês. Hoje eu tirei o dia para fazer as aulas do módulo de produtividade pessoal, lá do workshop Rotinas de Alta Produtividade, que era o último módulo que faltava, né? Faltava só esse módulo para terminar o treinamento. Eu acho que eu contei para vocês na semana passada, eu ia gravar na semana passada ainda, mas aí na gravação das últimas aulas ali do módulo 9, o meu celular caiu e quebrou a tela, e aí eu não consegui mais gravar, até inclusive gravei as duas aulas de encerramento lá com o celularzinho velho, a qualidade já não ficou muito legal, né? E eu sempre gravei com o celular, porque o meu celular tem uma câmera, o meu celular, esse que eu tenho agora, tem uma câmera bem legal, então sempre gravei com ele, não queria fazer as aulas do módulo inteiro com o celular ruim, acabei não gravando, né? Aí hoje eu decidi fazer todas as aulas que faltavam, né? Foram 7 aulas para entregar esse módulo, que ficou muito top, muito legal mesmo. E aí eu acabei hoje tendo que aplicar, inclusive, um dos conceitos que eu ensino nesse módulo, né, de produtividade pessoal, que é o conceito de hiperfoco, né? Hiperfoco é o quê? É aquela habilidade que você tem, que você pode desenvolver, no caso, ou é um momento de imersão em que você foca, concentra todos os seus esforços em uma única atividade. E pensando sobre isso, eu decidi vir falar um pouco sobre esse áudio, porque tem muita gente que se diz multitarefa, né? O que é o multitarefa? Multitarefa é aquela pessoa que faz 1000 coisas ao mesmo tempo. E será que isso é bom? Será que isso existe mesmo? Será que as pessoas realmente conseguem ser multitarefa? E tem alguns mitos, algumas verdades. Tem pessoas que afirmam que são, tem pessoas que não conseguem, que dizem que precisam focar em uma coisa por vez. Quem que tá certo no fim das contas? Será que tem como você ser uma pessoa multitarefa no fim das contas? Bem na verdade? E a verdade, sabe qual que é? A verdade é que multitarefa não existe. Não existe multitarefa. Isso é comprovado cientificamente que as pessoas não conseguem ser multitarefa. O nosso cérebro não consegue ter 2 focos ao mesmo tempo. Ele sempre está focado com maior intensidade em uma coisa. Ou seja, tem algumas pessoas que têm uma habilidade muito grande em intercalar atividades, intercalar entre uma e outra atividade. Então, assim, tem algumas pessoas que têm essa habilidade acima da média e por isso criou-se o conceito de multitarefa. Mas na verdade, multitarefa não existe. O que existe é uma mente que está preparada para intercalar entre atividades. Claro que, por exemplo, situações como dirigir e conversar. Por que você consegue conversar enquanto dirige? Porque o ato de dirigir ele já está dentro de você de tal maneira que ele já faz parte do teu subconsciente. Então o teu corpo, a tua percepção, a tua visão, tudo já trabalha já de uma forma totalmente inconsciente. Você já não precisa mais raciocinar sobre isso. É tipo caminhar, é tipo, sei lá, né? Caminhar na rua pensando e falando no telefone. Não, você consegue falar no telefone caminhando justamente porque são atividades que já estão dentro de você, dentro do teu subconsciente, entende? Mas assim, falando de rotina, tarefas do dia a dia, por exemplo, ler um livro e falar no celular, sei lá, preencher uma planilha, responder um e-mail. Você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. O que você pode conseguir fazer é intercalar entre uma atividade e outra com uma habilidade muito grande. Falam, por exemplo, que as mulheres conseguem fazer 5, 10 coisas ao mesmo tempo, enquanto o homem não consegue. E tem um fundo de verdade nisso, sim. Realmente o homem tem essa habilidade de foco muito menor. Na verdade, não vamos falar de maior ou menor, vamos falar de diferente. O homem tem um foco em coisas mais específicas e uma coisa por vez, né? É como se fosse uma flecha, ela só vai naquela direção pra frente e tal. Enquanto que a mulher já é meio que como se fosse um borrifador. Ela consegue literalmente abranger mais com o campo dela, né? E isso tá tudo certo, isso é biológico e tá tudo bem. Não, mas ainda assim o que acontece é que as mulheres têm uma habilidade muito maior de intercalar entre as tarefas. Mas todos nós, isso é do ser humano, nós intercalamos, nós não temos a habilidade de ser multitarefa, não são 2 pensamentos funcionando ao mesmo tempo, é intercalando entre um e outro. Tá, beleza. Mas e aí, qual que é, no fim das contas, o que é melhor? Você ser um multitarefa, você ficar intercalando ou você ter hiperfoco? Depende, eu vou falar para vocês que depende. Vamos usar o conceito de multitarefa, né? A gente já entendeu que não existe, mas vamos usar a palavra para falar sobre essa habilidade de intercalar entre atividades.
que é bom, quando que não é, quando que você deve ser um, quando que você deve ser outro, quando que você deve ter hiperfoco ou quando que você deve ter ser multitarefa. Bom, eu vou falar para você sobre a minha experiência, sobre a forma que eu lido com isso. Ser multitarefa muitas vezes é legal, muitas vezes é bom, porque muitas vezes você tem a oportunidade de, intercalando tarefas, você aumentar muito a tua produtividade. Mas quando que isso é bom? Isso, na minha opinião, tá? Minha opinião, na forma que eu trabalho, na forma que eu produzo, quem sabe seja produtivo para você. Na forma que eu trabalho, eu sou multitarefa nos momentos que eu estou exercitando atividades que não necessitem de um raciocínio muito grande. Um raciocínio assim muito... tem que parar, me concentrar, por exemplo. Eu tenho que editar um vídeo e mandar os e-mails, fazer um download de alguma coisa, fazer um saque no banco, sabe? Coisas que eu posso fazer sem muito raciocínio. Para essas coisas, eu tento trabalhar como multitarefa. Como que eu faço isso? Vou dar um exemplo para vocês. É um exemplo que eu dou lá na aula. Eu gravo muito vídeo, né? Só nesse treinamento foram 67 vídeos. E aí o que acontece? 69, na verdade. O que acontece? Quando você grava, depois você tem que editar e depois da edição você tem que renderizar. Então, muitas vezes, o que eu faço? Eu faço primeiro, eu organizo as coisas para que eu faça primeiro a edição do vídeo e coloque ele para renderizar. E aí, nesse intervalo, nesse tempo de processo que o vídeo tem de renderização, eu insiro outras atividades e vou fazendo. Quando termina o vídeo de renderizar, eu volto para aquele foco ali para continuar essa atividade que é demorada e depois, nos outros tempos de processo, eu insiro novas tarefas. E assim eu consigo aumentar muito a minha produtividade, porque eu aproveito os tempos de produção, os tempos de processo de uma atividade para executar outras atividades. Eu gosto de fazer isso, eu acho legal que eu faço isso até para a rotina do dia a dia, assim, não só para coisas de trabalho, mas, por exemplo, eu faço um dos outros conceitos que eu ensino lá, vou abrir aqui para vocês mais um, é o conceito de você fazer o setup do dia ainda de noite, ou seja, deixar o dia pronto, o dia seguinte, né, o setup, o início do dia seguinte já pronto de noite. Para quê? Para eliminar a necessidade de fazer isso de manhã, isso aumenta a minha produtividade. Então eu gosto de, por exemplo, às vezes eu coloco o micro-ondas para esquentar o prato de comida à noite, boto lá, sei lá, 1 minuto, 2 minutos, e nesse intervalo de 2 minutos eu vou lá e faço o café, entendeu? Então assim, eu gosto muito de aproveitar os tempos de processo para fazer as outras atividades, e funciona muito bem quando são atividades que você não tem uma necessidade enorme de raciocínio. Porém, se você tiver que se concentrar, se for uma atividade que exige do teu tempo, que também é um outro exemplo que eu dou lá, por exemplo, criar páginas de venda, criar ofertas de venda, criar materiais, no teu caso, daqui a pouco escrever, ler, criar algum artigo, responder algum e-mail que seja importante. Quando você tem que fazer alguma coisa que realmente exige o teu raciocínio, nesse momento não é legal você ser multitarefa. Por exemplo, você atender o telefone enquanto você responde um e-mail. Cara, acabou com a tua concentração. Isso também é comprovado cientificamente, existem estudos que provam que toda vez que você é interrompido, seja porque você mesmo quis fazer alguma outra coisa, ou porque você foi interrompido por alguém, por um telefonema, pelo WhatsApp ou por qualquer outra coisa, toda vez que você é interrompido, você leva cerca de 7 minutos para você retomar o raciocínio ao mesmo nível de imersão que você estava antes de ser interrompido. Então, assim, por mais que você possa voltar a escrever um e-mail depois que você parou, por exemplo, para atender o telefone e você volta. Por que normalmente você tem que, a maioria das vezes, você tem que ler o e-mail que você estava fazendo já, para você retomar da onde você parou, para daí você começar. Então imagina quantos 7 minutos você perde em interrupções, né? Então sempre quando você tiver que fazer algo que realmente exige o teu raciocínio, o ideal é que você entre em hiperfoco. O que é hiperfoco? Hiperfoco é uma janela de imersão total, onde você só dá atenção, só dá foco para uma coisa. Hoje foi um dia que aqui em casa aconteceu isso o dia inteiro para mim e para Fernanda. A Fernanda começou de manhã, na hora que ela acordou, ela respondeu uns e-mails para nós ali, fez as aprovações dos grupos do acelerador de lucros, mais umas coisinhas aqui, e depois ela começou a fazer o álbum de fotografias do nosso filhinho,
e ela trabalhou até às 6 da tarde fazendo exclusivamente, não, sem fazer mais nada. Qual foi o resultado disso? Foi que ela entregou isso pronto. Eu trabalhei em gravar esse módulo e até o final do dia eu não foquei em nenhuma outra coisa até terminar essas 7 aulas que tinha para gravar nesse áudio. Terminar que eu digo, gravar, editar e agora publicar. Já estão até publicadas, mas se você é aluno do workshop, você já pode até inclusive assistir, que já está lá o módulo 10 disponível para você. Isso é hiperfoco. O que você ganha quando você é hiperfoco? O que você ganha quando você não é multitarefa, por exemplo? Quando você depende muito dos resultados que você tem que entregar, quando você depende de entregar, quando você pensa, quando teu foco é entregar resultado, é muito melhor que você tenha hiperfoco. Porque as pessoas que são multitarefas, elas têm uma tendência, não todo mundo, talvez você seja uma exceção, mas existe uma tendência muito grande de que essas pessoas entreguem pouco resultado. No caso, eu já expliquei para vocês, né? Eu uso a multitarefa em vários momentos do meu dia, em vários momentos não só do dia, da semana, enfim, né? Mas quando você tem atividades muito importantes e você decide agir com multitarefa, o que acontece? Você fica intercalando e você perde muito tempo. E às vezes uma atividade longa que pode levar um dia inteiro, por você ficar intercalando, você acaba às vezes levando 4, 5 dias para fazer. Aí o que acontece? Você trabalha o dia inteiro, né? Você literalmente fica o dia inteiro trabalhando. Só que você está sempre com aquela sensação de que você não produziu nada, de que você não entregou nenhum tipo de resultado, né? Porque realmente às vezes você não entrega. Então é muito mais interessante que quando você tem uma atividade longa, mas que seja importante, que você foque só naquela atividade, mesmo que você pense, poxa, eu estou deixando todo o resto de lado. Tudo bem, você está deixando todo o resto de lado, mas lá no final, quando você terminar essa uma atividade importante, por mais longa que ela seja, você vai ver a realização que você vai sentir, porque você vai sentir que você terminou alguma coisa, né? Isso dá uma satisfação muito grande. Então, para resumir a conversa aqui, o que é legal, o que não é. É legal você ser multitarefa quando você consegue aproveitar intervalos, quando você consegue fazer coisas ao mesmo tempo, que você não precise de um nível de raciocínio muito grande. Inclusive, é um excelente exercício para produtividade, entendeu? Fazer uma coisa enquanto faz outra. Sempre quando você não tiver que usar o teu raciocínio. Como eu disse no exemplo, é uma brincadeira, mas é uma coisa que eu faço em casa, tipo, pro dia a dia, coisa do dia a dia. Fazer o lanche, o café da manhã, de amanhã, enquanto esquenta o prato. Daí, enquanto eu espero o micro-ondas usar de novo, eu lavo uma louça. Como eu faço exercícios em casa, às vezes eu faço um exercício enquanto eu descanso, eu já estou arrumando alguma coisa, estou fazendo alguma outra coisa. E o que é isso? Isso é um descanso ativo. É uma forma de você aumentar a produtividade. Quando não tem necessidade de um raciocínio muito rebuscado, funciona. Agora, se você tem que entregar alguma coisa que dependa muito de você e que precise tirar o teu raciocínio, o teu esforço mental, o melhor é que você use o hiperfoco, que você imerja naquela atividade, por mais longa que ela possa ser, por mais demorada, se ela é importante e se ela exige de você, foca naquilo. Ela pode ser curta, inclusive. Responder um e-mail importante. Responde o e-mail, depois você olha para o WhatsApp, depois você olha para a tela do computador, para outras janelas, depois você olha para o Instagram, termina aquela atividade. Você vai ver que se você agir dessa forma, nesse intercalar entre hiperfoco e multitarefa, nesse formato que eu estou falando para você, a tua produtividade com certeza vai subir drasticamente, beleza? Então esse foi o áudio de hoje. Um outro recado importante, galera. Alguém aqui do grupo, do grupo de negócios aqui, sugeriu que, em vez de eu tirar os áudios todos os dias, que eu tire todos os domingos. E eu deixo os áudios da semana, tipo, os 7 áudios de segunda a domingo, e no domingo eu tiro os 7. Então, porque ele disse assim, eu escuto todos os áudios, só que às vezes eu não consigo ouvir todos os dias, mas eu escuto todos. Por que você não tira, então, uma vez por semana? Eu achei interessante, tô pensando nisso. O que vocês acham? Vou deixar uma enquete aqui pra vocês me dão uma ideia. Vai ser bem legal saber a opinião de vocês sobre isso, beleza? Um grande abraço, vejo vocês amanhã no áudio do dia 195. E amanhã é sábado, hein? Então você ainda tem alguns dias para que eu tire o histórico dos áudios até agora, tá bom? Um grande abraço e volta aqui na enquete para eu saber se você gostou ou não. E pra galera do Acelerador de Lucros, você ainda tem até eu tirar o vídeo da aula número 4 do ar para se inscrever
quem é do acelerador já sabe, para se inscrever com o desconto de 50% no workshop. Quando eu tirar aquela aula, o cupom será eliminado também, e aí você vai poder se inscrever apenas pelo valor normal, como todas as outras pessoas, porque nós já fechamos os 100 primeiros alunos, lembra? Então, só um recadinho rápido para você, aproveita, o link tá logo aqui em cima, para você que é do acelerador, tá vindo dentro do grupo do acelerador, tá aqui o link, vai lá e se inscreve. E para a galera do workshop, tá lá o módulo 10, para você aproveitar lá, o módulo 9, na verdade, ficou de encerramento como 10, o módulo 9 está lá para você aproveitar e começar a tua produtividade pessoal. Um grande abraço, galera, boa noite, tenham todos um bom descanso. Se você está ouvindo isso no Spotify ou no YouTube, significa que virou um podcast, então entre para o canal de negócios, se inscreva no canal do YouTube, ative as notificações, siga no Instagram também, que você vai encontrar o link aqui embaixo para receber conteúdo exclusivo que tem lá também, e adicione isso às suas playlists do Spotify para receber todos os nossos novos podcasts, tá bem? Um grande abraço, vejo vocês amanhã. Valeu!